Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Cineclube Cauim, né? A gente está fazendo uma programação especial em parceria com o Cineclube Cauim. Recentemente ele completou 40 anos, agora esse ano 41. Resistência aqui de cinema na cidade, então a gente agradece muito a toda a equipe do Cineclube, Cachaça, todos os demais também. A gente está muito orgulhoso do que a gente está fazendo aqui, principalmente de ver a sala cheia desse jeito, né? Isso é incrível, é a segunda noite de sala cheia, o filme ontem lotou e agora o bate-papo também está super cheio. Eu vou passar umas coordenadas sobre a noite de hoje. A gente vai ter dois momentos diferentes, né? O primeiro momento é uma fala dos nossos convidados e o segundo momento a gente vai abrir o microfone para perguntas da plateia. Eu vou pedir algumas coisas para vocês, né? A gente vai fazer aquele esquema organizadinho de levantar a mão, super tranquilo. Eu sei que talvez seja um pouco difícil com tanta gente, mas a gente vai tocar. E aí vocês levantam a mão, a gente leva o microfone para vocês, vai ser super tranquilo, mas pedir que vocês façam uma pergunta por pessoa, tá? Para poder o amiguinho também ter o seu espaço para falar. Mas sem mais demoras, né, a gente vai falar sobre o filme mais comentado de 2019, que continua levantando discussões, debates, e a gente tem duas pessoas que vão falar melhor do que ninguém sobre isso. Então, eu recebo aqui na nossa mesa Kleber Mendonça Filho e Juliana Dornelles. Muitíssimo obrigado. Isso é muito emocionante. A gente já está em 2020 e esse filme ainda faz isso com a gente. E é bem difícil de descrever essa sensação desse mar de gente aqui olhando para a minha cara. Eu queria, bom, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, ao SESC, ao Cauim. E é muito importante dizer uma coisa, aglomerações como essa, onde as pessoas se juntam para trocar ideias e falar sobre a cultura, falar sobre o país, falar sobre a sociedade, são absolutamente essenciais. Sempre, mas no momento particular que a gente está passando atualmente no Brasil, eu acho que elas são ainda mais importantes. Então é incrível a gente estar aqui, é incrível vocês estarem aqui com a gente e a gente estar junto. Muito obrigado pela presença. Não sei o que a gente poderia... A gente começou ontem, a gente estava em Araraquara, no Sesc de lá, e foi incrível também. E a gente começou falando um pouco do encontro, né, da gente, que vem lá do início dos anos 2000, em 2003, 2004. Eu ainda estava na faculdade, meio já trabalhando, meio terminando lá, e Kleber era programador do cinema da Fundação, que é um cinema que está lá até hoje, é uma espécie de espaço de resistência, né, de cinema de arte e de filmes relevantes, e que Kleber, junto com outras pessoas, mas ele, como figura central, inventou esse cinema como um espaço de cinefilia que formou toda uma geração, eu incluído, lá em Recife. Enfim, antes disso eu já era leitor das críticas dele, quando ele era crítico do Jornal do Comércio. Enfim, e aí a gente começou a fazer vídeos, né, eu e outros amigos na universidade, e a gente começou a participar, né, dos festivais, das pequenas mostras. E foi assim que a gente se conheceu, e Kleber me convidou para trabalhar com ele na Eletrodoméstica, que é um curta de 2005, ficou pronto em 2005, mas antes disso a gente filmou. Enfim, e de lá para cá, nossa amizade só ficou mais forte, porque enfim, a gente descobriu uma afinidade muito grande, uma paixão por um certo tipo de cinema que muita gente talvez não dê tanto valor quanto a gente, né? E eu acho que isso criou uma cumplicidade. De lá para cá a gente fez diversos trabalhos juntos, eu normalmente fazendo direção de arte desses filmes todos que Kleber fez até então, mas também fazendo trabalhos meus como diretor.
e Kleber ajudando de uma forma ou de outra. Enfim, e Bacurau foi em 2009, quando a gente teve o primeiro clique, assim. Essa coisa de trabalhar com cinema de gênero sempre rondava na nossa cabeça, mas trabalhar com cinema de gênero no Brasil é um pouco difícil, porque tem uma demanda técnica que, naquela época, já era bem mais difícil do que hoje, por exemplo, 10 anos depois. Então, existia uma certa timidez, uma certa... um empulhamento assim, em pensar em cinema de gênero, né, com cenas, com efeitos visuais e coisas do tipo. Apesar de que, ainda assim, a gente fez muita coisa, muita doideira. E, enfim, Recife Frio é um exemplo. Um falso documentário sobre uma mudança climática em Recife. Recife fica frio. E, enfim, é isso. Aí a gente está aí juntos nessa jornada. É um privilégio e um prazer. A gente se divertiu muito. O roteiro passou por diversas transformações, né? A gente acompanhou muito o que estava acontecendo ao nosso redor, no mundo, prestou muita atenção. E aí, em 2019, o filme fica pronto, é exibido no Festival de Cannes, ganha prêmio do júri. O resto da história, talvez, eu imagino que vocês já saibam. E é isso aí, Kleber. Esse momento que a gente trabalhou junto muitos anos, a gente estava sempre pensando muito no Bacurau, né? Porque fez 10 anos agora, em novembro, que a gente teve a vontade de desenvolver um filme chamado Bacurau. A gente estava no Festival de Brasília, onde Recife Frio estreou. E Recife Frio, como o Juliano falou, é um filme de ficção científica, é um falso documentário, e ele teve uma reação espetacular no Festival de Brasília. E eu acho que ele sugeriu que a gente poderia, talvez, desenvolver alguma coisa naquele universo que foge de uma ideia de realismo, que eu acho que o cinema brasileiro, a escola principal do cinema brasileiro é o realismo, e não há nada de errado com isso. Ocorre que a minha geração, as gerações, digamos, que cresceram, já eram crianças dos anos 70 ou os anos 80, nós crescemos vendo um outro tipo de cinema que não era o tipo de cinema que as gerações mais velhas, que tinham formado as gerações mais velhas. Então, quando eu comecei a fazer meus vídeos como estudante, eu tinha uma queda para o filme de gênero, filme de terror, filme de suspense, e geralmente esses filmes não eram muito bem recebidos, porque eles eram considerados cinema, ou existia uma confusão de que eles eram americanizados. E aos poucos, eu acho que nos últimos 20 anos, o cinema brasileiro ele foi, claro, mais diversidade, mais gente fazendo filmes, uma nova geração chegando ao cinema brasileiro. Eu acho que hoje o cinema brasileiro ele tem um vocabulário maior do que ele tinha 25, 30, 40 anos atrás. Então, hoje a gente tem uma quantidade de filmes os filmes são mais variados, né? E curioso que o Som ao Redor e Aquário são filmes muito realistas, mas eles já têm alguma coisa ali que aponta para uma saída do rumo normal das coisas. E é em Bacurau, que vem de Recife Frio, e eu me juntando com o Juliano durante 10 anos trabalhando nesse roteiro. E é muito importante deixar claro que a escrita desse roteiro foi muito conectada. Normalmente, quando a gente vai escrever, a gente se isola, não tem mais internet, não tem mais redes sociais, e você vai para algum lugar e você se isola. Bacurau, isso não aconteceu. Na verdade, a gente estava conectado sempre. E, ao estar conectado, é como se a gente estivesse sempre recebendo o grau de absurdo que o mundo começou a entrar. Eu não estou dizendo
que o mundo nunca foi absurdo, não. Eu acho que o mundo sempre teve seus absurdos. Mas eu acho que de 10 anos para cá, e com todo esse excesso de comunicação, e com desenvolvimentos políticos, que não são só no Brasil, são também nos Estados Unidos, são na Europa, a gente começou a observar uma realidade que se aproximava muito de uma ficção. Inclusive, o roteiro de Bacurau, 6 anos atrás, ele era muito mais absurdo do que ele é hoje, em 2020. E a gente foi percebendo isso durante a escrita do roteiro, principalmente quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Eu lembro do ano em que ele foi eleito, eu lembro dos meses antes da eleição, e sempre parecia como algo que não ia acontecer, como um grande absurdo, um tipo de situação que faz parte de um livro de ficção científica ou de um filme de ficção científica. Só que em outubro de 2016 ele foi, de fato, eleito. Então foi aí que a gente entendeu que o nosso roteiro ele tinha passado para um outro estágio, mas não por causa do roteiro, mas por causa do mundo ao redor do roteiro. E é muito estranho falar sobre isso quando você está muito envolvido com o processo de criação, só que esse processo de criação ele bate constantemente contra a realidade, contra o mundo no qual você vive. O mundo onde você tem uma família, onde você tem seus amigos, você tem sua casa. Então, tudo isso se torna muito forte. Só que a gente não tirou o pé do acelerador. Na verdade, a gente subiu alguns pontos. E de uma maneira muito estranha, o filme estreou em 2019, quando já há uma nova situação política no nosso país. Então, é muito difícil passar para vocês o que vem acontecendo na cabeça da gente desde maio, que foi quando o filme estreou no Festival de Cannes, as viagens internacionais com o filme, a chegada do filme no Brasil a partir de agosto, quando a gente viajou o Brasil inteiro, e acompanhar o que tem acontecido com o filme no Brasil, os debates e noites como essa. Eu fico muito feliz e me sinto muito sortudo e muito privilegiado, de uma certa forma, porque é um filme que tem tido uma ressonância muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu não sei muito. Eu acho que há uma combinação quase atmosférica entre uma obra cinematográfica e o que acontece na sociedade. Eu não sei como elaborar muito em cima disso. Talvez vocês, como espectadores, e talvez o momento que vocês viram o filme, no cinema que vocês viram o filme, ou no mês que vocês viram o filme, na cidade onde vocês viram o filme, talvez vocês tenham alguma coisa no sentido de passar para a gente, e a gente tem ouvido as coisas mais incríveis nesses últimos quase 8 meses. A gente, nesse exercício, né, de tentar entender essa relação do filme com o mundo e com as pessoas que assistem e com as reações que elas têm ao filme, passa muito... Aí a gente remonta às origens, né, de tudo, né, quando a gente começou a pensar em escrever um filme como esse, porque a gente, como nordestino, a gente presenciou coisas que incomodaram, que deram alguma raiva nesse festival de cinema que a gente participou, no Festival de Brasília. Uma série de filmes, alguns bons, outros nem tanto, mas sempre com um olhar um pouco... um olhar basicamente problemático em relação aos seus objetos, né, que são as pessoas desses filmes, que, enfim, pessoas que vivem em lugares afastados ou pessoas de uma região diferente dos diretores, dos realizadores. E esse olhar um pouco de cima para baixo, com uma certa, sabe, considerando essas pessoas, olhando para elas com sentindo certo exotismo ou não sei, como se fossem tratando como pessoas simples, né?
simples, entre aspas. É um vício de linguagem no E a gente, enfim, a gente começou a perceber isso e falar, cara, outro filme assim, outro filme assim. E aí a gente começou a lembrar que, na verdade, isso não começou naquela semana, naquele festival de cinema. A gente começou a lembrar que isso vem da nossa história, do Brasil, né? De como a representação dessas pessoas vem sendo feita pelo jornalismo, pelas telenovelas e por tudo isso. E aí a gente começou a se divertir com a ideia de que essas pessoas no nosso filme, que ainda não tinha esse nome, o nome, na verdade, apareceu bem rápido, mas nesse dia ainda não. E se essas pessoas surpreendem de forma muito radical, assim, como é que seria isso? E aí a gente começou, esse foi o ponto de partida, e é algo que a gente continua vendo se repetir, né? Até hoje, 10 anos depois, não parece que a gente tenha caminhado para uma evolução. A gente está sempre vendo esses erros sendo repetidos. E aí, falando em erros sendo repetidos, aí começou uma outra investigação, né, para entender como é que Bacurau tem tanta conexão com coisas muito específicas que acontecem no mundo, é pensar que Bacurau é um filme que se volta muito para a história, né, que olha muito para o passado. E esses erros do passado sendo repetidos, né? Enfim, aí a gente discute Guerra do Vietnã, né? A gente discute como no Vietnã o exército americano não se interessou em entender quem eram aquelas pessoas e terminaram se dando mal, né? Não conversaram, isso é uma coisa que o Kleber sempre fala, não conversaram com os franceses sobre isso, né? Que já tinham ocupado aquele território e chamavam aquele território de Indochina. E, enfim, e aí aconteceu o que aconteceu. E todos esses elementos, né, da história, né, da humanidade, não só do Brasil, junto com essa coisa da representação, junto com a coisa da gente ser do Nordeste e pensar em fazer um tipo de cinema que a gente não era permitido fazer, né? Nem no Brasil, se você for pensar. Hoje em dia, mas não, porque hoje em dia a gente tem um monte de realizadores muito talentosos, inclusive, trabalhando com cinema de gênero, mas naquela época você precisava ser teimoso e exigir respeito, né? Porque eu fiz um filme sobre um cara que perde o controle quer dizer, a cabeça perde o controle do próprio corpo. É um body horror que chama. Enfim, é uma história bem maluca. E o filme viajou o mundo, foi muito respeitado em diversos festivais importantes, quer dizer, teve a sua estreia no Festival de Locarno, na Suíça, que é um festival super tradicional, antigo e super importante. Mas, aqui no Brasil, eu ouvi, né, passarinhos me contaram que, não, esse filme não é um filme sério, esse filme é terrir, né? Isso aqui não... Enfim, essa lógica de você fazer filmes de um certo tipo e ele não se encaixa porque a pessoa simplesmente tem uma visão adestrada e limitada do que é cinema, né? E aí eu acho que isso também foi outro motor para a gente. Porque Kleber também passou por isso. Kleber, eu me lembro, a história do eletrodoméstico, que nem é tão... Mas já era para o que se filmava em Pernambuco, por exemplo. Em Pernambuco, os filmes eram sobre folguedos populares, eram filmes sobre plantio da cana-de-açúcar, ou os maracatus, ou a seca, ou o cavalo marinho. Quer dizer, se você inventa uma coisa diferente disso... não pode, está errado e você vai ser colocado de lado. Kleber tinha um filme que era sobre uma mulher que ficava dentro de casa usando os eletrodomésticos assim, de forma super neurótica, e o filme é maravilhoso, o roteiro é incrível. E ele aplicou esse roteiro em 9 editais. Cada ano, todo ano ele aplicava o roteiro e perdia. E virou um filme de época. Virou um filme de época, quer dizer...
A gente filmou em 2004, indo para... quer dizer, o filme se passava nos anos 90. Enfim, o filme foi um sucesso estrondoso no Brasil e fora do Brasil. Então, é isso que faz a gente querer seguir esse caminho da rebeldia e da... Sabe, não deixar os outros dizerem o que é certo e o que é errado em arte, né? Porque a arte não existe isso de certo e errado. A gente tem que fazer as coisas que a gente sente, né? que a gente entende de alguma maneira, que a gente é familiar. Pelo menos é assim que eu acredito. A gente trouxe dois pedaços dois trechos que a gente queria mostrar para vocês, que eu acho que fala um pouco sobre como a gente fez esse filme. Eu não sei se a gente tem como soltar agora, Renato. Tem? O primeiro, na verdade, ele mostra uma união muito feliz que aconteceu entre nós, que fomos fazer o filme no sertão do Rio Grande do Norte, e a comunidade com a comunidade com a qual a gente fez o filme. Pode aumentar o som? Sobe o som. Vai fazer 2 anos que a gente filmou Bacurau e é sempre muito especial ver essas imagens, porque a gente tinha um medo de chegar uma equipe formada por muita gente de várias cidades grandes, numa comunidade muito pequena, né, no sertão do Rio Grande do Norte. E como que seria essa relação, né? O meu maior medo, a gente conversava muito sobre isso, era não pode nunca ser uma coisa predatória, né? Não pode ser uma coisa, tem que ser respeitosa, né? Tem que ter uma troca real e uma equipe de 200 pessoas que movimentou uma cidade chamada Parelhas, de 20 mil habitantes, e essa pequena comunidade que é de 90 habitantes, e outras pequenas comunidades ao redor. Então, acho que foi uma experiência extremamente feliz e com muito trabalho durante 3 meses fazendo esse filme.
E nós ainda, todo mundo ainda se mantém em contato em grupos de WhatsApp, e a gente sabe quando chove e quando não está chovendo, e quando o lago encheu, e quando a passagem molhada está transbordando, e os animais que surgiram na comunidade, é incrível. A passagem molhada, para quem não sabe o que é como se fosse uma ponte, mas que não tem altura de ponte, que durante o período seco, que é 95% do tempo, enfim, os carros passam na maior tranquilidade. Mas nos outros 5% do ano, quando chove, se transforma num super rio. E aí a água vem e cobre tudo, e os carros têm dificuldade de passar, mas é a época que o povo curte mais, porque aí o pessoal leva as garrafas de pitu para lá, a rede para pescar, passa a tarde todinha, vai até de noite. Tem gente que passa a noite virada, no outro dia está de manhã cedo lá bebendo ainda e pescando. É uma alegria. E obviamente... E chegam os vídeos para a gente. Quando a gente escolheu esse lugar, a gente não sabia nem que a gente estava no Rio Grande do Norte, a gente achava que ainda estava na Paraíba. Nós adoramos o lugar, era perfeito para fazer bacurau, e não chovia há 7 anos. Ele tinha há 7 anos não chovia. E tinha um look completamente seco, que é o look clássico, né, do sertão. Quando a equipe de produção chegou lá na primeira semana, a maior chuva em 7 anos. Precisa dizer que a gente já tinha mobilizado tudo para fazer o filme lá, então não tinha mais volta. Né? Não tinha mais volta. E isso poderia ter sido... com outros diretores, isso poderia ter se transformado num problema muito grande. E para a gente, não, porque quando a gente viu aquilo verde, ficou mais bonito. Esse é um sertão até que não faz parte do imaginário, quer dizer, vamos explorar um sertão que existe, que é real. Isso aqui foi uma sorte que a gente teve, porque as pessoas, inclusive, estão felizes. É melhor a gente estar aqui num lugar onde as pessoas estão mais felizes. Quer dizer, tudo em relação à chuva, para o nosso filme, foi melhor. Né? Mas, em outros casos, o cara vai dizer, não, mas e aquela árvore sequinha, aqueles galhos assim, Tim Burton, né? Aquela coisa meio... Esse é um tipo de sertão, mas tem outros, e está tudo certo. Mas esse tema ele é muito interessante, porque ele fala sobre representação também. Né? Exatamente. O que é o sertão, né, para nós brasileiros? Né? Eu e Juliano, nós somos da cidade, nós somos do Recife. O Recife não tem problema nenhum de chuva. Entre março e agosto chove muito. O que é o sertão? O sertão é aquela imagem seca da televisão, da teledramaturgia e do cinema novo, ou o sertão é o sertão? O sertão, na verdade, é um lugar que é seco, mas é um lugar que também chove. E quando chove, a natureza ela é voraz. Né? Ela, digamos assim, choveu um dia e, de repente, você via animais que você não sabia que estavam lá. Você não entende de onde é que vieram os animais. Então, a relação da água com o sertão, ela faz parte da ideia do sertão. E a gente decidiu colocar isso no filme. Mas eu só queria lembrar que o padre da paróquia de Parelhas, ele rezou uma missa em homenagem a gente, porque a gente trouxe a chuva para a região. Incrível isso. Mas a gente não merece esses aplausos, porque não foi a gente que... Mas é impressionante. Esse povoado, ele é um povoado que é como se fosse um bairro afastado de Parelhas. Né? Então, a gente ficava em Parelhas, porque era uma cidade com um mínimo de estrutura, para receber essa quantidade de forasteiros, né, que chegaram lá. E aí a gente tinha que chegar em Barra todos os dias. E as primeiras viagens, com a estrada ainda ok, né, não tinha chovido tanto, a gente conseguia fazer em 45 minutos. Então, ok, os produtores todos muito tranquilos, não, está tudo certo. A gente vai gastar quem faz as contas? 1h30 para ir e para voltar, quer dizer... Só que aí esse tempo dobrou. Na primeira semana de filmagem, a gente já estava levando 1h30 para ir, outra 1h30 para voltar. Mas valeu a pena. Valeu a pena. A gente passou
8 semanas e meia filmando e mais quase 3 meses em pré-produção. E não chegou até mim nenhum problema grave de relacionamento ou de algo que alguém da equipe tenha feito que causou algum tipo de transtorno ou que ofendeu alguém. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente vem aprender. Quer dizer, a gente já vem de uma geração, né, de realizadores que já está mudando um pouco a mentalidade, mas a gente ouve várias histórias do passado, né, no cinema, né, nas produções, em que o circo chegava e, enfim, não deixava pedra sobre pedra e ia embora. Tem a história clássica do cinema brasileiro que um diretor achou que tinha uma árvore que estava atrapalhando a imagem e mandou cortar a árvore. Não, tem vários exemplos tão ou mais horrorosos do que esse. Vários penduras, né, nos botecos, inclusive, que não, enfim. Mas eu não sei nem porque eu estou falando isso, eu acho que é porque eu fui lembrando. Eu queria, antes de abrir as perguntas, falar... Isso aqui faz parte de um cineclube. Eu trabalho há 20 anos com programação de cinema. Eu acho que existe um aspecto que é de extrema importância na ideia de cidadania, né, que passa pela ideia de cinema, que é o que a gente vê. Né? O que a gente vê, o que a gente consome, faz parte da gente. Né? Eu acho que a ideia de diversidade ela é muito importante também no cinema, no que você vê. Né? E quando a gente partiu para fazer esse filme, a gente sempre quis fazer um filme que fosse nosso, que fosse brasileiro, que fosse meu e de Juliano, e que fosse dos nossos amigos que fizeram o filme com a gente, mas que ele fosse um filme que nós gostaríamos de ver, né? Porque nós crescemos, acho que todo mundo aqui cresceu vendo filmes ou lendo livros, e muitos desses filmes eles são formadores, né? Eles fizeram a gente ser quem a gente é. E você não tem muito como tirar isso de você, né? Isso simplesmente faz parte de quem você é. Às vezes até não são filmes muito bons, mas eles são parte de quem a gente é. E às vezes eles são filmes magníficos, que são reconhecidos pela academia, não a de Hollywood, pelas universidades, pela cinefilia, e são parte da cultura, né? E quando a gente partiu para fazer Bacurau, a gente queria fazer exatamente o filme que a gente gostaria de ver. E que se fosse um filme brasileiro, mas que ele tivesse um pé no cinema brasileiro, ele tivesse um pé na música brasileira, tivesse um outro pé, são muitos pés, um outro pé no cinema americano, no cinema italiano, dos anos 60. E esse prazer de fazer esse filme dessa forma, pensando no filme que ele poderia ser e pensando num filme de aventura brasileiro, e que fosse brasileiro, não uma imitação de algo que já existe. E isso foi o que mais deu vontade da gente fazer esse filme. E eu acho que esse próximo pedaço que a gente trouxe, acho que ele ilustra um pouco isso. Porque esse filme ele junta alguns aspectos técnicos que não são muito usados no cinema brasileiro, mas eu acho que a história ela continua sendo muito nossa. Mas isso aqui a gente vai mostrar para dar uma ideia para vocês de como é um pouco complicado fazer determinadas cenas. Essa aqui é a sequência do casebre de Damiano. Quando Damiano está cuidando das plantinhas e ele é surpreendido por uma visita. É muito importante, que Kleber esqueceu de avisar, esses trechos de imagens que vocês estão vendo fazem parte de um documentário que está nos extras do DVD de Bacurau. E que, enfim, agora em fevereiro sairá um Blu-ray também. Então, vocês, quem adquirir vai ter acesso. Quem não adquirir vai ter acesso também, inevitavelmente.
São uns quase 30 metros de trilho de ferro, onde a gente coloca a câmera e a câmera tem um movimento bem firme, né? Outra maneira de fazer era colocar a câmera na mão, mas a gente não queria a câmera na mão, a gente queria esse movimento, né? Action! Produção bilíngue. And action! Chique. Acho que Chris caiu umas 60 vezes. Okay. We have to go back to the original thinking and sure the scene. And also, if you could do this. Yeah. Because you get a full change in the expression. Okay. It's too subtle from the distance that we have here. Okay. Yeah. Ele já está bem cansado. Quase, um pouquinho mais. Oi? That's quite good. Aí, ok. Parou. E dá um tilt o queixo um pouquinho para trás. Dá muito trabalho fazer filme, como vocês podem ver. Deixa pra cá, a gente só libera. Cara, eu acho que nem se preocupou com proteger mais, que já tá tudo sujo. Foi. Aqui. Tem banana aqui também? Não, só couve-flor. Banana? Viu? Já tem um pouquinho aqui de banana. Então deixa. Então deixa, não precisa mais, gente. Não tem o silicone, não vai? Cadê a vasilha? Isso é leve. É leve. Tá vazando. Acho que tá bom. Pode usar. Dá, sim. A gente está estragando o filme para vocês, né? Alguém aqui não viu Bacurau ainda? Uma pessoa. Acho que a gente filmou 2 dias nesse lugar aí, fazendo essa sequência toda. Pode parar. Eu acho que como um bom esquenta, eu acho que é um início, talvez seja um bom momento para começar a responder algumas perguntas de vocês. Eu adoraria, com o Juliano, responder perguntas. Oi. Pessoal, O nosso amigo que não viu o filme vai fazer pergunta? eu vou Ok. chegar aí também. Eu vou começar por aqui, gente, mas eu vou caminhar, vou levar o microfone até vocês. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu fiz o curso de cinema e eu vi que a produção de vocês foi bastante parruda, né? Equipamento de ponta, trilhos enormes, fresnéis enormes. Como que foi a conversa de vocês com a produção de falar, olha, eu vou fazer um filme de gênero no meio do Nordeste e eu vou ter que levar tudo isso e equipe para lá e gravar uma coisa que quase nunca foi gravada no Brasil.
Mesmo questão de grana, sabe? Financiamento, tudo isso. A produtora do filme, Emily Lesclos, é nossa, enfim, parceira de vida de Kleber e parceira e faz os filmes da gente. Então, ela já sabia exatamente o que a gente queria fazer, a doideira que a gente queria fazer. E, além disso, a gente teve muito tempo, né, para correr atrás de financiamentos de várias fontes diferentes. Sabe? No início do filme, se você parar para prestar atenção, você vê um monte de logos, né? Aqueles ali são os parceiros, né? São muitos, né? Até um pouco mais demorado do que a gente gostaria, assim, marquinhas aparecendo. Mas foi isso que fez com que o filme tivesse esse nível de excelência técnica, vamos dizer assim. E, além disso, teve o preparo, né, que os filmes anteriores de Kleber, O Som ao Redor e principalmente Aquários, deram, né, o prestígio que esses filmes geraram, facilitaram muito a nossa vida no sentido de conseguir dinheiro para fazer esse filme. E aí a gente tem essa coprodução com a França, que foi fundamental, importantíssima, com o Said Ben Said, que também produziu o Aquários. Então, é um trabalho que leva tempo e que dá certo se você né, corresponde. Né? É difícil, não é uma coisa simples, mas o roteiro o roteiro já existia, então essa sua pergunta é legal, porque você pode dizer não quando você lê o roteiro. Né? Depois que você diz sim ao roteiro, agora vai ter que correr atrás, né? Vai ter que fazer. Então, é isso. O que acontece também é que outra, para mim, na minha cabeça, pessoalmente, a coisa do glamour, né, de fazer cinema, isso gerava orçamentos talvez um pouco inflados, assim, para algumas produções. Eu ouvi várias histórias muito esquisitas, assim, de dinheiro que se era gasto com coisas que a gente, lá em Pernambuco, lá em Recife, a forma como a gente aprendeu a fazer, quer dizer, começou a fazer cinema sem nenhum centavo, quer dizer, na guerrilha. Então, para a gente dá muito valor a cada moedinha que a gente tem. Então, a gente faz esse dinheiro render. Eu acho que isso vem de uma capacidade que a Emily tem de controle, né, dessa grana, que, na verdade, veio da nossa experiência de ter que fazer cinema na guerrilha, porque, enfim, grana para fazer cinema em Pernambuco é uma novidade, é relativamente uma novidade. Isso não foi sempre assim. Quando a gente começou a fazer, inclusive eu, que sou um pouco mais jovem do que Kleber, não tinha, começou a ter depois, enfim. Então, acho que é juntando tudo isso. Só para completar essa resposta, no final do filme, nós decidimos, em abril, quando a gente estava terminando o filme, colocar uma informação que é de extrema importância. Ela sempre seria importante, mas no ano de 2019 ela é de extrema importância, que é o ano em que o Ministério da Cultura foi extinto no nosso país, um país dessa importância, sem um Ministério da Cultura. Nós colocamos a informação de que a produção desse filme gerou, atingiu, mexeu com, de maneira indireta, direta ou indireta, cerca de 800 pessoas, gerou cerca de 800 empregos. Essa é a mais absoluta verdade. Eu acho que de abril para cá esse número já está defasado, porque com todo o lançamento que ele teve no Brasil e com todas as coisas que têm acontecido com o filme fora do Brasil, acho que esse número já foi mais para o alto. É muito importante lembrar que cinema é trabalho, né? Não é um hobby, não é uma diversão. Eu gostaria muito que muitos jovens que estão aqui e que querem fazer cinema, que façam cinema e que trabalhem com cinema, ou trabalhem com audiovisual. Isso não há nada de errado com isso, né?
Vocês são trabalhadores como engenheiros, como professores, como médicos. Está tudo certo. Trabalhar com audiovisual é um trabalho. Boa noite, meu nome é Letícia e eu estou aqui representando o MST. E eu queria relembrar um caso que aconteceu no final do ano passado, que foi o assassinato do companheiro Luiz Ferreira da Costa, no acampamento Marielle Vive, num protesto de abastecimento de água. E, nesse contexto, né, de ataque do governo federal aos movimentos do campo, eu queria saber se houve uma inspiração no roteiro de Bacurau da luta dos movimentos do campo, dos movimentos indígenas, e aí como que foi aplicar isso no roteiro do filme? Eu sou filho de uma historiadora. Minha mãe é falecida, ela faleceu em 1995. E ela, muito jovem, ela estudou exatamente o que aconteceu no Brasil no fim da escravidão, quando a escravidão foi abolida, em 1888. O que aconteceu na sociedade brasileira quando a população negra se viu livre? Na verdade, não aconteceu nada. O Brasil não fez nada para receber os novos cidadãos brasileiros, que não eram mais escravos. Então, eu cresci ouvindo histórias da história sobre a questão da terra no nosso país. E é uma história extremamente violenta que não para, ela simplesmente continua. O início do meu primeiro filme, O Som ao Redor, ele começa com fotos das ligas camponesas nos anos 60 em Pernambuco e na Paraíba. E para mim essa é uma questão constante, e sempre eu e Juliano a gente discutiu a questão da terra, a questão da violência da terra, e há inclusive uma menção que sempre me emociona quando passa no filme, que é o nome do João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira é o Cabra Marcado para Morrer, do documentário do Eduardo Coutinho, um dos grandes filmes feitos nesse país, na história do cinema brasileiro. E é uma menção ao nome dele, naquela cena onde todos os nomes estão sendo lidos no alto-falante. Então, a questão da terra, para mim, ela é um tema recorrente, e eu, inclusive, eu não quero anunciar nenhum projeto aqui, mas é um tema que eu quero tratar no futuro mais ainda. Talvez de maneira mais frontal ainda do que Bacurau. Quem mais, pessoal? Alô? Onde você está? Aqui, estou aqui. Aqui em cima. Aqui, ó. Ok. Todo mundo levantando a mão não vai ser impossível. Boa noite. Ali. Boa noite. Meu nome é André. Vocês ganharam o prêmio de melhor filme em Munique esse ano, ou ano passado, não me lembro. Ano passado. Ano passado, né? E o que eles viram lá de diferente, no olhar de vocês, que os brasileiros não conseguiram enxergar? Essa pergunta é muito... Quem vai responder é o Juliano, porque ele estava em Munique, mas essa pergunta é muito boa, porque eu sempre fico tentando imaginar qual a diferença de captação do público brasileiro em relação ao público americano, alemão, francês, australiano. Na verdade, não tem... não dá para eu te dizer exatamente como é que eles, né, decodificaram tudo, até que nível eles foram, mas o que eu posso dizer é que eles foram, eles decodificaram, eles foram até um nível, para mim, surpreendente de compreensão. E que era um mistério para mim, para Kleber, um semi-mistério, porque, enfim, a gente sabe que esses outros lugares também têm suas histórias de invasão, de opressão e de conflito, né? Então, Alemanha?
né? Enfim, mas o que chamou a atenção para mim, na Alemanha, em Munique, principalmente, é que eles simplesmente reagem ao filme, mas nunca... Você entende que eles adoraram o filme depois que eles saem da sala de cinema. E aí eles vêm conversar com você. Porque no Brasil é uma gritaria, né? No Nordeste vira um estádio de futebol, né? E por aí vai. Mas lá não, lá tem uma coisa mais comedida, mas ao mesmo tempo... Não, em Cannes era uma sala de 3 mil lugares, foi estádio de futebol, né? Foi, mas aí é que tá. Mas eu estou respondendo a coisa de Munique, especificamente, né? Enfim, e aí eu fiquei com essa pulga atrás da gente. Pô, será que os caras não gostaram? E aí, na saída, fez aquela roda de sei lá, 40, 50 pessoas esperando para falar comigo, assim. E eu sozinho, era, sei lá, um dos primeiros festivais. Eu não tenho a experiência que Kleber tem, né? Eu aprendi agora no Carbureto, assim, nesse ano, fazendo um atrás do outro, e aí eu estou bem mais malemolente. Mas naquela época eu ainda estava travadão. Então eu fiquei realmente surpreso, porque eles vieram para cima de mim. Mas não dá para você não deu tempo, né, de conversar muito aprofundadamente sobre o filme. Eles queriam me ouvir. Então, quando teve o Q&A, que inclusive era um tempo limitadíssimo, não era algo assim de 1h30 que a gente está fazendo aqui, era coisa de 15, 20 minutos, porque eles têm que esvaziar a sala para outra sessão começar, enfim. Então não tem como aprofundar, mas eu tenho visto, na verdade, em todos esses países. Ano passado eu fui para 20 países. E as pessoas estão ligadíssimas no filme, estão ligadíssimas no Brasil. No mundo também. Sim. Algo que talvez 3 ou 4 anos atrás fosse bem diferente. Vamos combinar. Porque essa coisa do golpe mesmo, que a gente denunciou lá em Cannes, por exemplo, era uma outra... As pessoas ainda não estavam ligadas, não. E aí parece que um monte de coisa veio acontecendo e está todo mundo prestando atenção. E a outra coisa que chamou a atenção, só para concluir, é que talvez um pouco mais da metade das perguntas eram sempre relacionadas à política do Brasil, a Bolsonaro. E aí eu precisava dizer, gente, um filme leva tempo para ser feito. Não tem como a gente ter feito filme não é uma resposta a Bolsonaro. Não é uma reportagem, sabe? O roteiro tinha sido escrito e Bolsonaro era uma piada. Sabe, não a menor possibilidade. Né? Enfim, e isso se repetiu em vários outros lugares. Duas coisas que eu vou pegar carona com a pergunta André. Então, André, o Juliano falou 20 países que a gente viajou, e o que transforma a gente em algo muito interessante. Nós somos realizadores de cinema brasileiro, nós somos cidadãos brasileiros, e aí a gente faz um filme que se torna muito prestigioso e viaja para muitos países e lugares de enorme prestígio. Festival de Cannes, Festival de Nova York, Festival de Toronto, Festival de Sydney, eu fui para a China, Juliano foi para o Egito, enfim, são muitos lugares de prestígio. E o que acontece? Nós somos transformados automaticamente, sem nem a gente ter uma decisão sobre isso, em representantes da nação brasileira, né? Nós somos diplomatas, de uma certa forma. E aí as pessoas querem tentar entender o que se passa no nosso país, não só através de Bacurau, mas através da gente. E essa é uma situação muito peculiar e muito irônica no momento em que o artista no Brasil, em 2019, está sendo atacado e está sendo desvalorizado. Então, há um paradoxo aí. Quando o artista, como aconteceu comigo, entra numa recepção na China e um representante do governo não tem convite para aquela recepção. Então,
Isso para mim é muito irônico, porque o artista ele tem um valor, ela tem um valor que é muito natural, que ele vem do valor do trabalho, né, do valor da arte que é feita. E tem a tentativa de desconstruir e de destruir a ideia do artista num momento como esse no Brasil. Isso era uma coisa que eu queria falar. A outra coisa foi numa situação parecida com essa no Festival de Nova York, numa sala maior que essa ainda, mas a sensação visual é muito parecida. Tinha muita gente depois da sessão no Festival de Nova York, e lá atrás do lado esquerdo, um senhor pegou o microfone e disse assim: eu queria só fazer, um senhor americano, ele falou assim: eu queria só tirar uma dúvida. Os americanos são os vilões? Por quê? E aí eu respondi: por que não? Próxima pergunta. Esse aqui. Vamos lá. Prazer, Kleber, Juliano e tal. Eu sou Jabuticabalense, que é uma cidade aqui nos arredores e tal. Então eu sou bem caipira e tô meio nervoso. Então vou ir devagarinho para tentar organizar as ideias. Eu vi você falando da ficção, né, e do gênero. E quando eu vi o filme, eu falei, é isso. É não ter medo de ser ficcional mesmo, assim, né? De fugir do realismo e tal, não sei o quê. E acho que isso abre lugar para reivindicar o cinema de invenção que é nosso, né? Sganzerla, Zósimo Bulbul, Oswaldo Candeias, Zé do Caixão, né? E assim, penso, e li uma entrevista sua também, falando que você acha que esses tempos vai fazer que os filmes não assim profissionais, assim, os iPhones que façam filmes, assim, e acho isso importantíssimo. Eu não sei se é muito bem uma pergunta que eu vou fazer aqui e tudo mais, mas alguns insights que eu tive. Aí vocês falando da representação do sertão, né? Que o sertão é isso, inóspito e abundante, né? E tal. E eu sou músico e gosto muito do Gil. E tem aquele show do Gil, acho que 77, a turnê do Refavela. Refazenda? Refavela. Eu acho que é do Refavela, né? Refavela. Que aí alguém é Refavela? Refavela. E aí ele vai para alguém fica falando Brasil, Brasil, e aí ele vai falar It's Brasil, it's Brasil, não, it's Brasil. E aí eu vi o Bacurau e aqueles americanos falando Bacurau, e eu, it's Bacurau, não, it's Bacurau. Assim, né? É isso aí. Uma onda e tal. O filme é sobre isso. Foi um dos melhores resumos do filme até agora. Alguém filmou ele falando, eu queria ter em casa. Eu adorei você falando. E obrigado por reivindicar isso, saca? Tipo, eu acredito na multilinguagem da época, que não tem como ser só uma coisa, que é tudo, assim. E assim, obrigado por vocês reivindicarem isso, saca? Tipo, deixa eu te contar uma história. Foi uma polêmica na fase de seleção de algumas músicas vieram no roteiro, outras a gente escolheu. Que figura. Ele vai fazer a pergunta? Seja breve. Então eu não vou contar essa história. A primeira cena do drone, aquilo é Bandido da Luz Vermelha, quando vem os
os OVNIs e tal, porque eu acho que é o mesmo enquadramento ali. Eu acho que mas sem a gente ter discutido o que era, mas é verdade, porque os filmes eles ficam na gente. Bandido da Luz Vermelha é um dos maiores filmes já feitos nesse país. Eu já vi e revi 5, 6, 7 vezes. Kleber também, enfim, tá lá, tá dentro, e a gente fez descobertas na montagem do filme, na ilha de edição, de filmes que, enfim, a gente não tinha discutido no roteiro nem na filmagem. E aí a gente viu a cena montada e disse: gente, isso aqui Traga minha cabeça de Alfredo Garcia, do Sam Peckinpah. A gente nunca tinha falado nisso, mas era óbvio, era uma referência óbvia. E isso daí pode ser, está tudo certo. Só para completar a sua participação maravilhosa, eu acho que o José Mojica Marins, conhecido como Zé do Caixão, é um dos grandes artistas que esse país já teve. E eu acho que o Brasil está devendo, ainda hoje, o reconhecimento que eu acho que ele merece. E ele está vivo. Totalmente. Né? Ele é incrível. Eu acho que ele foi muito desvalorizado nos anos 60, em número 1, porque ele não fazia uma ideia de cinema novo, e número 2, porque os filmes dele eram incrivelmente populares, né? Eram sucessos de bilheteria. Né? Então é um pecado grave ter sucesso de bilheteria em alguns círculos. Né? Alguém mais aqui nesse pedaço? Alguma mulher? Aqui. Boa noite, meu nome Boa noite. é Mariane. Eu Seu queria nome fazer... Mariane. Eu queria fazer uma pergunta para você, Kleber. Você exerceu durante muito tempo a crítica de cinema. E você até fez um documentário sobre isso. Eu gostaria de saber, para você, como é receber essas críticas do seu filme? Como você recebe? Te influencia no seu trabalho? Você chega a ver essas críticas e falar assim, poxa, eu pensei nisso também? Tenho muita curiosidade em saber como é isso para você. É muito interessante sua pergunta. A questão é que por eu ter trabalhado tanto tempo com a crítica, escrevendo de maneira quase industrial, porque eu cheguei, na época que eu escrevia profissionalmente para o Jornal do Comércio, eu cheguei a colaborar com a Folha de São Paulo também em algumas revistas, mas principalmente no Jornal do Comércio, algumas semanas tinham 5 ou 6 estreias, o que significa que eu via 5 ou 6 filmes por semana e tinha que escrever sobre esses filmes. Então era uma coisa industrial, era um exercício físico quase, né? de você ter o que falar, arranjar o que ver em filmes que você talvez... Na verdade, eu descobri depois, quando fui fazer o Som ao Redor e eu abandonei a crítica, eu deixei quase como quem larga um vício, eu comecei a sentir falta de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Como crítico, eu ia ver coisas que nunca eu veria normalmente, né? Por exemplo, hoje eu não sou mais crítico, então eu só vou ver no cinema o que eu quero ver. Eu não vou para o cinema ver o que eu não quero ver. Alguém aqui vai ver o que não quer ver no cinema? Não, né? A não ser que esteja tudo lotado, aí você vai ver o filme... Ou que seja um crítico, né? Ou se você é um crítico, ou você trabalha com cinema... Mas eu via filmes que eu não queria ver. E, ao fazer isso, eu descobria filmes que eram muito interessantes. E essa era uma coisa muito boa. Então, isso me deu um treinamento de entender não só o que eu fazia, mas o trabalho de muitos colegas. E aí eu descobri uma coisa que, na verdade, é a coisa mais óbvia do mundo. Na crítica, assim como na medicina, na arquitetura, no magistério, na polícia, existem os bons críticos, os bons policiais, e existem os críticos que são horríveis, né? Os médicos que não são bons, os arquitetos que são terríveis. E é a mesma coisa com a crítica. Então, quando eu estou lendo, e isso é muito interessante, às vezes eu estou lendo uma crítica positiva de um filme meu,
E eu digo, mas essa pessoa não entendeu nada, né? Ou você lê uma crítica positiva e você diz, muito bem escrito, e eu acho que eu aprendi alguma coisa com essa pessoa hoje lendo aqui. Ou você discorda. Inclusive discordando, né? Às vezes você discorda e você diz, mas ela escreve bem. Mas isso, eu não concordo com nada, mas ela escreve muito bem. Então, para mim, a crítica ela é absolutamente parte da cultura. A crítica sempre terá uma importância, e ela sempre será composta por pessoas incríveis e pessoas incrivelmente medíocres, como qualquer área da atuação humana. Como eu falei, de motorista a médico. Tem os brilhantes, tem os responsáveis, tem os incríveis e tem os que não são bons. Então, defendo a crítica e acredito na força e na importância da crítica. Pode ser ali. Eu queria, na verdade, perguntar a Juliano se teve alguma relação sua forte de paixão ou ódio com a crítica em relação a Bacurau, como é que... Porque para você é uma situação que você não foi crítico, né? Eu não li tantas críticas quanto eu gostaria de ter lido, mas eu tenho essa mesma... É porque uma coisa precisa ficar muito clara. Esse cara faz parte da minha formação. Eu aprendi muita coisa do que eu sei hoje através dele, por ele. Enfim, então, esse tipo de papo a gente já teve 15 anos atrás. Então, eu concordo com tudo que ele está falando, e eu tenho essa mesma relação. E, ao mesmo tempo... enfim, a gente, quando está nesse meio, a gente já conhece as pessoas, a gente já sabe o que esperar de fulano, cicrano e beltrano. Então, para mim, talvez a novidade seja descobrir os críticos estrangeiros, que eu comecei a ler sei lá, de 5 anos para cá, não tenho tanta familiaridade. Mas eu tenho exatamente essa mesma relação. E no caso de Bacurau... Foi tanta energia boa que vinha da experiência com o público que eu não fiquei sentindo a necessidade de descobrir coisas através de uma pessoa individualmente, sabe? Eu acho que eu usei minha energia para fazer descobertas com o coletivo. Eu acho que é mais por aí. E só para completar essa resposta para uma pergunta que é importante em relação à crítica, hoje a crítica ela não é só a crítica da imprensa, né? As redes sociais oferecem reações belíssimas exatamente, ao mundo, à arte, a filmes, a Bacurau, na verdade. E tem uma pessoa pública, que eu só vou falar depois que eu terminar a história, que deu uma das melhores... Uma das interpretações mais bonitas e mais ricas sobre a ideia do filme Bacurau, e ele escreveu que, a partir da morte de uma grande matriarca, que é a Carmelita, é quando chega um desequilíbrio e a entrada da violência na comunidade, ou seja, é como se a Carmelita ela fosse um elo de energia que segurava aquilo ali, segurava a paz daquele lugar, né? E, incrivelmente, não foi um crítico que escreveu isso, foi Fernando Haddad, o ex... O que faz as eleições. O que é bom mencionar também é que isso não acontece com todo filme, isso aconteceu com Bacurau. Que depois do filme ter sido lançado e a imprensa nacional inteira já ter falado tudo pelo avesso, todas as direções sobre o filme, pessoas de outras áreas começaram a escrever sobre o filme. E aí esse tipo de coisa eu fiquei mais interessado, porque aí tinha médicos escrevendo sobre o filme, tinha advogados escrevendo sobre o filme, juristas, políticos escrevendo sobre o filme. Enfim, e aí isso é muito interessante, né? Porque virou o filme, ele transbordou
a crítica profissional. Enfim. Virou um vírus bom. Né? Exatamente. Oi? Virou o quê? Bacuralizar, virou verbo. Ah, virou verbo. Virou sim, verbo. Sim. Bacuralizou, é. Pois é. Boa noite, o meu nome é Daniele, eu tô aqui de laranja. Oi, tudo bem? Eu queria perguntar para vocês justamente Daqui parece vermelho sangue. É bom, muda de cor, camaleão. Eu queria perguntar, na verdade, a respeito justamente desse lado político. A gente tem um crescimento da extrema-direita não só no Brasil, mas no mundo. Vocês têm rodado bastante. Aqui, especificamente, teve o ataque ao Porta dos Fundos, uma reação mais violenta, porque a gente tem esse fanatismo, não só político, mas agora um fanatismo violento, e lugares muito lotados começam a despertar um pouco de atenção e de sensações coletivas. Hoje, uma pessoa da ciência, que está bem no desmonte também da universidade, me falou que os homens bons estão sem reação diante do que está acontecendo, e está acontecendo muito rápido. Queria saber se vocês já sofreram alguma ameaça, se já tiveram alguma precaução. Eu soube que o do Vivier chegou a fazer alguns espetáculos com detectores de metal, várias medidas de segurança extras para o pessoal que sofreu o ataque. E se com Bacurau, em outros países também teve alguma manifestação contrária um pouco mais exaltada. A gente teve a primeira precaução que a gente teve foi lá atrás, na época da pré-produção do filme. A gente conversou com todas as pessoas que entravam na equipe, quando a gente começou a chamar as pessoas para colaborar com o filme, dizer, vamos manter isso daqui super discreto, não publica nada no Instagram, não faz post de Facebook, não diz onde está, o que está fazendo, vamos ficar quietinho, porque ali naquela época a gente já estava recebendo as bad vibes do Kleber, principalmente. Principalmente, assim, eu digo 95% da bad vibe, quem recebeu foi ele, por conta do protesto que foi feito no Tapete Vermelho de Cannes na época do golpe. E, na verdade, foi um protesto feito por, eu acho que uma centena de brasileiros em Cannes, e alguns estrangeiros ali infiltrados, e parece que só Kleber que recebeu esse backlash. Enfim, então, na época da pré-produção e das filmagens de Bacurau, a gente teve muito cuidado em não se expor. A gente não recebeu imprensa, a gente não anunciou para ninguém. A gente queria trabalhar tranquilo. Exatamente. Então, é como se a gente já tivesse meio que... Isso já, infelizmente, é uma merda falar isso, mas, infelizmente, a gente já coloca isso na nossa rotina. Assim, a gente já pensa o que dá para fazer, o que não dá para fazer, levando esse tipo de coisa em consideração. Infelizmente, é assim que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu acho que o filme, na verdade, estreou como qualquer outro filme. Recebemos o certificado da Ancine, não houve nenhum tipo de censura, a classificação etária foi correta para o filme estreou em quase 300 salas, está há 24 semanas em cartaz. Eu acho que o pessoal da direita que viu o filme, muitos gostaram, outros preferiram não gostar. Outros, teve um cara que escreveu que ele não é crítico de cinema, mais um desse fenômeno, ele disse que odiou o filme, mas ele deixa escapar na crítica que foi ao cinema 3 vezes para ter certeza que o filme era uma merda. É bem interessante, o cara detestar um negócio e repetir 2 vezes. Mas eu volto a dizer o que eu falei no início. Eu acho que uma aglomeração como essa, ela é de extrema importância. Ela tem um valor não só simbólico, mas ela tem um valor real. A gente está aqui hoje, livres, exercendo democracia,
E isso é muito importante. Eu acho que o SESC também precisa ser parabenizado por promover isso. Isso é muito importante. Obrigado, SESC. Oi. Pessoal, a gente tem muitas perguntas, a gente tem só até 9h30, então vou fazer só mais duas. Infelizmente a gente não tem como ouvir todo mundo, a gente gostaria, mas é impossível. Faço uma aqui no fundo, volto para o começo, onde eu estava antes, tá bom? Quem aqui? Boa noite, meu nome é Ticiana. Boa noite. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a escolha do elenco e como que foi essa interação dos atores nacionais, dos internacionais e os atores não atores. Acho que muita sorte nossa, muito carinho, muito respeito pelas pessoas. Você não tem como fazer psicotécnico com 60 pessoas, né? Você tem que conversar com elas e achar que elas podem ser boas para o trabalho, para o filme. E a gente deu muita sorte. Mas eu digo sorte, mas eu reconheço também que a gente teve uma equipe de suporte incrível, com um radar, um radar de doido, um alarme de doido muito preciso. Malômetro. Um malômetro bem tipo de última geração. E muito tempo, né? A gente teve um trabalho que não é comum pelo menos no que eu sei sobre como se faz filme aqui no Brasil. A gente teve 2 anos para pensar, para pesquisar, para conversar, para viajar e conhecer pessoas que poderiam fazer parte do filme. Então, acho que juntando sorte, tempo e competência, deu tudo certo. E essas pessoas que estão aí são, basicamente, eram as pessoas que a gente mais queria que tivessem aí. Então, assim. Mas é muito importante pegar a tua pergunta e lembrar uma coisa que eu acho que isso é muito claro no filme. O personagem principal do filme é a comunidade. Então, isso significa que quando a gente encontrou pessoas incríveis que não são atores profissionais, essas pessoas elas fariam parte da imagem do filme. E o que acontece em muitos filmes, eu ia falar alguns, mas não é alguns não, são muitos filmes, é que você tem os 2 atores profissionais conversando e atrás você tem pessoas, mas que poderia ser um boneco, ou poderia ser um piano ou um armário, porque a pessoa, na verdade, é só um figurante, e ela ou ele não tem que fazer nada, a não ser ficar lá fazendo alguma coisa. Em Bacurau, eu não sei exatamente como a gente conseguiu isso, eu acho que isso vem muito da qualidade dessas pessoas, da qualidade humana dessas pessoas, que foram selecionadas para trabalhar no filme, mas elas fazem parte do filme, do drama do filme. Eu acho que o maior exemplo é a parte final, quando tem um buraco, e Michael, interpretado por Udo, ele tá descendo num tipo de cerimônia estranha no final do filme. Ele está descendo e você tem todo aquele panorama humano observando aquilo com muito pesar. Ninguém está feliz, não é um festejo. E todos os atores profissionais misturados com não profissionais, com pessoas da comunidade, todos estão muito íntegros e muito expressivos e vibrando na mesma vibração. Na mesma vibração, e isso é extremamente raro e quando eu revejo o filme sempre me impressiona. Eu não estou falando, não é uma questão de estar elogiando o próprio trabalho, mas é uma questão técnica que é muito rara de conseguir. E eu acho que nós fomos muito felizes fazendo esse filme com aquelas pessoas. Quando você usa um enquadramento que você tem muita gente, mas você consegue ver muito bem cada rosto, a chance desse plano dar errado é muito, muito grande. Sempre vai ter alguém pensando se deixou o gás ligado, sabe, alguma coisa, fora da cena. Isso acontece muito. Ou alguém checando o celular, por exemplo. Isso. Então, e nesse caso, tá aí, tá todo mundo daquele jeito que vocês viram.
Não dá para botar mais 10 minutos, não? Pode ser. A gente então pega essa pergunta e mais duas. Boa noite, vou tentar falar devagar aqui, que eu sou um pouco afobada. Meu nome é Mariane também, alguém ali fez uma pergunta que eu não consegui ver, mas eu achei que era eu, mas não. Boa noite. Como ela falou do elenco, que ela perguntou como foi selecionado, eu percebi que não vai ser uma novidade que eu vou falar, talvez, para vocês. Mas eu acho que o filme, quando o filme é construído, tudo é escolhido a dedo. E eu percebi eu presto muita atenção na trilha sonora. Teve uma parte do filme que que puxou bastante a atenção, que a Domingas, também eu fiz análise de todos os nomes dos personagens, mas o que eu queria falar era da música, que ela fala assim, música americana. E no fundo está tocando o True do Spandau Ballet. E a música, bem na parte, ele fala que ele está com uma emoção na cabeça e uma pílula na boca. E ele fala assim, que ele quer que a verdade seja dita. Tipo, ele falou assim, que ela pergunta para ele, por que você está fazendo isso? E aí ele fica... porque assim... Ele sabe que aquilo não é um jogo para ele, porque para os outros é um jogo. Ele ganha um ponto porque ele atirou na criança. Não era uma criança, era um adolescente, ponto para ele. E ele estava lá escondido com o silenciador, matando. E ela perguntando, por que você está fazendo isso? E a música tocando, eu quero que a verdade seja dita. Porque a música fala que é muito difícil escrever prosseguir a próxima linha, que é seguir a narrativa. Porque eles, de Bacurau, precisam entender por que isso está acontecendo, por que eles estão fazendo isso, qual o motivo para eles prosseguirem. Mas eles também partem da defesa deles. Então, é uma coisa... Eu amo aquela música. A primeira vez que eu escutei o filme, eu falei, é a minha música tocando? E eu adorei. Tem a outra da Gal Costa também, que foi uma colocação muito boa do Não Identificado. Tem um detalhe sobre a música do Spandau Ballet, que a banda ela é britânica. Sim. Só que Domingas não está nem aí, ela é música americana. Ela fala música americana. Ela só estava sinalizando. Isso entra na conversa que a gente teve com o brother lá de Jabotiá. E o Michael pede para os brasileiros pararem de falar brasileiro. Sim, ele fala, we don't speak Brazilian here. E aí, lá, tipo, na tradução, na versão brasileira, teve adaptação, dele falar de não cochichar. O Mauro Ramos fez essa adaptação. Mas é a coisa que eu gosto muito, assim, de prestar atenção em filme. Eu fiz até análise de cada personagem, porque eles tinham esse nome. É uma coisa muito louca, assim, a análise semiótica que a gente aprende. Eu nunca assisto uma coisa, assim, depois que eu tive contato com isso na faculdade, eu não assisto mais nada assim, ficar analisando. Dicionário dos símbolos. Sim, eu adoro ver por que é Domingas, por que é Lunga, por que é pacote, eu vi tudo isso. Eu não vou falar porque eu vou roubar o tempo aqui da pergunta do meu amigo, e coitado, o trabalho dele aqui. Mas quem me conhece, eu sou assim, não largo o microfone, mas tudo bem. Obrigada. Mas foi incrível você ter falado sobre isso. O uso de música para a gente é super importante e, estranhamente, não seria true a música. Originalmente era I Wanna Know What Love Is, do Foreigner. Só que ia sair uns... ia dar certo também. Só que ia sair uns 40 mil reais. Mais, pô. Não, era tipo uma coisa... Era uma coisa tipo, obscena. Não fazia sentido. 80 a 100 mil reais. E aí a gente tentou True e se encaixou talvez melhor ainda do que I Wanna Know What Love Is. Por conta da letra, cara. E foi um desses encaixes que acontecem quando você está fazendo um filme e está tudo dando certo, não tem como explicar, foi perfeito. E as suas observações são bem interessantes. Eita. Pessoal, agora é uma nova estratégia. Eu vou arremessar o microfone. Quem pegar vai ser bem legal. Vou pegar alguém daqui do meio que eu não peguei. Putz. Ele disse que estava nervoso antes de apresentar. Ele é ótimo. Boa noite. Eu sou o Mike, eu sou estudante de música aqui da cidade. E eu queria perguntar para vocês como se deu
no processo criativo do filme, a questão metafísica dos moradores de Bacurau, porque eles estão sempre ali com uma sementinha de argyreia na boca, a protagonista chega de jaleco e fala que o jaleco é para proteção, a Domingas ela é médica, o que seria uma curandeira, e eu percebo que no filme vocês fizeram isso de uma maneira super educada e implícita, assim. E como que vocês, no processo criativo do filme, vocês decidiram colocar essa questão? Porque, tipo, no final do filme, quando a personagem do Krier, ele começa a atirar nos outros americanos e tal, dá a entender que ele estava enfeitiçado, porque aí depois ele tem uma imagem da Carmelita, assim, pouco antes de tentar se matar. Como que se deu e de onde vieram essas ideias tão educadas sobre esse assunto? Como vocês colocaram isso no filme? Eu acho fascinante que o filme ele gera um monte de perguntas que eu não acho que... Não é o seu caso, eu estou falando, ele gera uma série de perguntas, por exemplo, por que Michael começa a matar os próprios companheiros? É tão difícil imaginar que ele enlouqueceu, que ele talvez estivesse no fim de um processo muito ruim na cabeça dele. Por que as pessoas não perguntam, mas por que aqueles caras sequestraram os aviões e jogaram o World Trade Center? Sabe, o mundo é tão absurdo que eu acho que algumas perguntas de comportamento humano em livros e filmes, ou talvez até em música, elas não me... Eu não faria as perguntas, porque eu aceito o ser humano pelo absurdo que o ser humano é. Domingas, por exemplo, na minha cabeça, a gente conversou sobre isso, Domingas para mim é uma enfermeira muito experiente, que virou médica numa comunidade abandonada pelo poder público. Na minha cabeça, Teresa, quando chega na cidade, ela traz um carregamento de remédio. Na minha cabeça, a gente conversou sobre isso, ela roubou aquilo do hospital ou do laboratório onde ela trabalha. É life hacking o nome disso, é você dar um jeito nas coisas que não funcionam, né? Vai olhar no pé da letra, talvez é crime, mas é para ajudar uma comunidade, né, que não tem poder público. Então são todas coisas que para mim fazem parte de uma vida ou de alguma vida, e que de repente eu, que não sou uma pessoa religiosa, consigo imaginar eu tendo uma visão linda de uma mulher incrível chamada Carmelita flutuando em cima da comunidade. Eu não acho impossível eu ter aquela visão, não sei se é através de droga ou através do sol ou de uma crença que de repente surge dentro de mim, entendeu? Então para mim essas coisas são todas possíveis dentro da poesia, do cinema. Mas é incrível a quantidade de pessoas cartesianas, que eu não acho que é o seu caso, que ficam fazendo perguntas assim muito... Mas qual é a composição química da sementinha? Cara, Como é o nome desse... Tu desse um nome para a semente? É a primeira vez que isso acontece. Normalmente é o contrário. Argyreia, a gente nunca falou sobre isso. É incrível isso. É a primeira vez que alguém diz, é semente de argyreia. Achei ótimo. O que eu acho genial no cinema é que você mostra uma pessoa indo em direção à boca da outra, a pessoa abre a boca, enfia uma bolinha, a pessoa fecha e vrum, já é magia, já está funcionando. Não importa o que é exatamente, mas é um negócio que funciona. Importa a magia. Claro. Agora as duas últimas, que depois eu vou para lá para mim. Oi, boa noite, meu nome é Daniela, tô aqui.
Oi. Eu sou apaixonada por Recife e eu fiquei muito curiosa pela escolha da Lia de Itamaracá. Queria saber como foi o processo de escolha e também eu queria perguntar a opinião de vocês, que, se não me engano, Janaína Pascoal adorou Bacurau e uma das articuladoras do golpe, e como vocês recepcionaram isso? Lia de Itamaracá já trabalhou com a gente no Curta de Kleber, que eu participei como produtor e diretor de arte, chamado Recife Frio, que mencionou no início da conversa. Então a gente tem Lia já como essa figura, ela é uma espécie de, enfim, ela é chamada de a rainha de Pernambuco, né? Então é uma figura que está ali, faz parte da nossa vida. Que maravilha. Ele está dizendo que ela veio para Ribeirão. O Sérgio que trouxe. Obrigado, Sérgio. Enfim, mas é muito interessante porque quando a gente começou a falar do personagem, a gente não lembrou do primeiro, de Itamaracá, que seria uma escolha óbvia. Né? A gente saiu dando volta e pensando em... A gente falou de Ruth de Souza, que inclusive partiu no ano passado. Enfim, a gente falou de um monte de atrizes e tal. É Felipe, né? E aí Felipe, que é nosso assistente de direção, Luz, cara, Lia, aí a gente se olhou e fez, Lia, vai resolver. Foi isso, não teve grandes... A gente só esqueceu e depois foi embora. Sem falar que trabalhar com ela é maravilhoso. Ela é muito alta astral. É uma honra. Ela é maravilhosa. Muito engraçada. Janaína Pascoal. Rapaz, uma ex minha gostou do filme, então... Eu não achei que ela gostaria. Alguém aqui no fundo agora? Pode ser aqui? Oiê, meu nome é Victor. Eu queria... Oi. Tudo bom? Eu queria perguntar um pouco também sobre essa parte do elenco. O filme ele tem muitas mensagens que elas são vistas de forma diferente por cada pessoa que vai assistir o filme. E isso é visto também nos personagens do filme. Tem muitos personagens marcantes, tanto a Teresa, quanto o Pacote, quanto a médica, quanto o Lunga, e muita representatividade no filme. Personagens LGBTs, mulheres muito fortes, o tratamento na comunidade como algo respeitoso, como as pessoas que vivem lá, mostrar o cotidiano, mostrar como que seria na realidade mesmo que o filme tem uma base ficcional em alguns sentidos, mas mostrar o natural dali. Por exemplo, aquela cena que vocês mostraram, que tem o homem nu andando em sua casa, ou como os cidadãos eles se adaptam à chegada de remédios, à chegada de estrangeiros. Como que foi pensar nessas ideias em relação a personagens muito fortes e trazer todas essas mensagens de resistência, mensagens de mostrar, tipo, em certos lugares do Brasil isso acontece, em certos lugares do mundo isso é uma rotina muito normal, ou em certas partes do mundo isso não é visto pelos outros, são deixadas muitas pessoas fora de cuidado, pessoas que são deixadas ao relento. Como você falou agora mesmo, a sua ideia sobre ela ter roubado os remédios para levar para aquela população, o filme ele traz ideias muito diferentes. Ele traz uma adaptação, uma interpretação única para cada pessoa, ele traz mensagens muito fortes e muito bonitas, algumas mais diretas, algumas mais indiretas, um pouco mais escondidas para você pensar. E como que foi pensar em tudo isso? Como foi pensar nesse roteiro que é muito bonito e é muito marcante? É um filme que você fica ficcionado ao assistir. É bem abrangente tudo isso que você falou, mas acho massa porque dá a oportunidade para a gente dizer o seguinte, que os personagens de Bacurau, eles foram criados a partir de uma vontade que eu e Kleber tínhamos de ter um grupo muito foda de gente massa que vive junta num lugar e que se ajuda e que tá tudo certo.
E essas pessoas, a gente se inspira na nossa própria vida, nos amigos, a gente se inspira em lugares que a gente ouve histórias incríveis, a gente se inspira no que é humano. Quando a gente se inspira no que é humano, no que é bonito de ser humano, porque a gente tem muita feiura, mas quando a gente olha para o que é inspirador, né, e bonito do ser humano, essas mensagens que você fala, elas vêm de forma natural. A gente nunca discutiu mensagem, mas a gente discutiu pessoas incríveis juntas e o que torna essas pessoas incríveis. O que é que elas fazem de incrível? Quem são essas pessoas? E aí, se a gente faz isso de forma honesta, né, a partir de uma observação de algo que a gente tem como verdadeiro, aí essas mensagens vão pipocar, você vai ver suas mensagens, eu vou ver outras, e outra galera vai ver outras. E isso aqui é massa. Uma coisa que eu tenho sentido nos últimos 3 ou 4 anos, o Brasil ele tem se tornado um lugar difícil, de uma certa forma, e há uma percepção bem geral de que há uma série de pequenas doenças, né? As pessoas estão tristes, estão deprimidas, e isso faz com que grupos se formem para se ajudar e para basicamente ficarem bem uns com os outros. E nós temos nossa própria bolha, e talvez vocês, cada um de vocês, tem um grupo de amigos, ou que pode ou não envolver a família. Às vezes a família é um problema, às vezes a família ajuda. E a ideia de você estar com pessoas que você ama e que são imperfeitas e que são, às vezes, problemáticas, mas que são belas e que fazem parte do mundo da maneira como você vê o mundo, eu acho que muito desse sentimento entrou em Bacurau. Bacurau é uma comunidade muito pequena, eu acho que ela é pequena o suficiente para não perder o controle, né, não virar um problema. Não é uma comunidade perfeita, como grupos não são perfeitos, mas eu acho que muito desse sentimento que muita gente tem decodificado, né, tem entendido, e que você certamente entendeu, vem muito de uma percepção muito, na verdade, amorosa. O filme é visto como ultraviolento, e eu não tenho como contra-argumentar, mas ele também é um filme bem amoroso, né? Tem uma frase que é repetida várias vezes, acho que 4 vezes no filme, que é: por que vocês estão fazendo isso? Né? Que eu acho que é uma frase muito importante para a gente talvez tentar entender o que vem acontecendo no mundo, né? Por que vocês estão fazendo isso? Né? Por que vocês estão fazendo isso? É uma frase que é repetida muitas vezes no filme, que é a base do filme, é tentar entender o mundo. Eu acho que esse trabalho que a gente fez, ele é uma tentativa de entender o mundo, no que ele tem de mais belo e de mais feio também. Acho que é isso. Pessoal, antes da gente concluir, eu queria passar só 2 recados, né? O primeiro recado é em relação aqui ao Cineclube Cauim. De quinta a domingo, eles vão fazer sessões extras de Bacurau. Então, quem quiser rever, quem quiser trazer a família, todo mundo venha. Vão ser sessões de quinta a domingo, às 4h30 da tarde, às 7h30 da noite. Gente, tem do sábado e domingo, né? Calma. E, além disso, também, pessoal, eu queria só frisar que no começo do dia eu falei: a gente fica muito feliz por ver vocês aqui. A gente também se refere ao Sesc Ribeirão, nessa realização nossa em parceria com o Cine Cauim. E falar que a gente tem uma programação regular de cinema lá na unidade. A gente tem exibições toda terça-feira, às 8 da noite, todo domingo, às 15 horas, ou eventualmente quase todos os domingos, às 15. E, além disso, a gente tem também oficinas, cursos, formativas, sempre gratuitas. Então, a gente gostaria muito de ver vocês na programação que a gente faz lá também na unidade. E a gente vai trazer mais coisas para o Cauim, para outros espaços, então fiquem sempre de olho. Particularmente, eu agradeço o Kleber e Juliano, eu vou guardar muito essa noite, e deixo para vocês fazerem as considerações finais.
Minha consideração final é que vocês são incríveis e eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. As minhas considerações finais é que vocês são incríveis e que eu estou muito feliz de estar aqui.